Que possibilitam ao aluno fazer novas leituras de mundo e ampliar sua escolaridade e qualificação profissional. Confira. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade na agricultura com meus pais. Depois dos meus 16 anos eu comecei a trabalhar como servente. Meu nome é Lindoval, comecei a trabalhar com 9 anos numa sapataria. Aí comecei a trabalhar de pedreiro em 1982. E até hoje continuo trabalhando na construção civil. O início precoce no mundo do trabalho muitas vezes impede que crianças e jovens possam concluir os estudos. Uma realidade comum a todos os alunos do Projeto Escola Zé Peão, em João Pessoa, na Paraíba. O Projeto Escola Zé Peão desenvolve uma experiência de alfabetização com os operários. A construção civil está colocando que não vai mais contratar as pessoas sem escolarização, pelo próprio processo de avanço da tecnologia, de inovação, precisa de um operário mais qualificado também no tocante à escolarização. Às vezes eles vêm muito mais por essa garantia do emprego. Os alunos reconhecem a importância da escola para o crescimento pessoal e profissional. Ajuda muito, tem que saber da escala todinha, já é uma grande matemática. O projeto é resultado de uma parceria entre universidade, sindicato e empresários. Desde 1991, já foram alfabetizados mais de 4.000 trabalhadores. E desde o início estava muito claro para nós que o que se queria era escolarizar o aluno. Agora, claro, toda ação pedagógica é uma ação política. Ninguém pode negar isso. Aqui a gente não estipula o tempo, mas em média, né, a gente pode dizer que tem 2 anos mais ou menos para ser um aluno alfabetizado, porque a gente tem que saber também o que considera ser alfabetizado. Se for para ensinar só o nome, né, para ele escrever e tal, ele aprende em uma semana, mas só que ele tem que saber interpretar, ele tem que entender o que é que ele está escrevendo. Sem estudar, não... como é que vai? O povo pergunta a palavra a você, como é que você fica caçando na mente, como é que você vai responder? Aí não tem como você responder. No município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, a ASPAS, Ação Social Paulo VI, também promove a alfabetização de jovens e adultos com o projeto Ler e Viver, que existe desde 1997. Ele surge dessa necessidade de dar uma resposta, né, a essas pessoas que querem contribuir, né, nas suas comunidades e também enquanto cidadãos querem participar mais desse convívio da sociedade. 4 vezes por semana, durante 2h30 por dia, além de aprender a ler e a escrever, os alunos trocam experiências e participam de debates sobre temas como a fome. Tem muita gente que está passando necessidade. Tem terra grande, mas não pode plantar. Por quê? Se não tem o que comer, não pode ter dinheiro para poder comprar a semente para poder plantar aquilo ali. Outra é que não chove bem, que nem é onde eu morava. E quando chove um ano, o caba planta e colhe, mas quando é no outro ano já não chove mais, passa 2, 3 anos para chover de novo. As coisas estão difíceis para nós, porque uns trabalham, outros não trabalham. Um tem, outros não tem. O que tem, não solta a mão para quem tem, para quem não tem. Porque muitas vezes as pessoas acham que alfabetizar é só ensinar a ler e a escrever, e vai muito mais além disso, né? É fazer com que o aluno ele se integre conscientemente nessa sociedade, né? E ele seja um cidadão crítico. Com o que se aprende no projeto, surgem novas oportunidades, novos sonhos e uma outra leitura de mundo. Porque agora eu tenho filhos, né? Então fica difícil. Minha filha tá na 4ª série, ela chega, mãe, ó, me explica isso assim. Aí eu fico sem saber explicar, fica feio, né, pra gente, assim. Eu, como mãe, não saber explicar o dever dela de casa, aí eu resolvi voltar. Aprender a ler, né, escrever, aprender a escrever melhor e ler, principalmente porque eu preciso muito da minha profissão, que é de motorista. Professor Timothy, eu quero aproveitar esse vídeo para fazer a pergunta da Ciseni de Goiás. Ela diz que na educação de jovens e adultos, tanto os alunos como os professores se sentem discriminados. Os alunos porque são rotulados como retardados e os professores porque são considerados os piores profissionais. Gostaria que vocês comentassem, ela gostaria que vocês comentassem caminhos para mudar essa realidade. Eu acho que os 2 vídeos, né, as 2 experiências mostradas aqui são caminhos diferentes.
No primeiro, o projeto de Escola Zé Peão, eu confesso que eu sou suspeito, porque eu fui coordenador do projeto durante os primeiros 13 ou 14 anos. Mas a tentativa de levar a escola para o lugar de trabalho ou de moradia dos jovens e adultos que não tiveram acesso. Acho que uma coisa muito forte nos dois vídeos é essa questão de sujeitos de direito, são pessoas trabalhadoras que não foram negados o direito a estudar na época certa. Agora, os dois projetos tentam resgatar a dignidade do processo. O projeto Zé Peão utiliza salas de aula no próprio canteiro de obra, facilita o acesso do trabalhador de construção civil para a escola. O outro, eu acho que também deve usar salas de aula mais em espaços comunitários. Eu acho que isso é uma das coisas que precisamos rever, porque EJA não pode ser um reflexo pobre, noturno da escola para crianças. Tem que ser repensado a partir das necessidades de aprendizagem, a partir dos desejos dos jovens e adultos que participam. Então tem que ser um espaço físico agradável, adequado para jovens e adultos. Muitas vezes salas de aula têm cadeiras e bancos que são feitos para criança, e toda a metodologia tem que ser pensada em função do sujeito do processo. Isso, como eu disse no primeiro bloco, a questão da formação, eu não concordo que o professor de educação de jovens e adultos seja o pior. Eu acho que tem muitos professores, educadores excelentes. O que falta em muitos casos é esta questão de profissionalização, de formação, de ter acesso a cursos que permitem um novo olhar sobre o processo educativo. Ok, a cursista do Salto, Ocilene Santos, ela é de Belém do Pará. Ela diz que sabe-se que quanto maior a escolaridade, maiores são as oportunidades de emprego. Mas como elevar o nível de escolaridade do cidadão brasileiro se a maioria dos jovens é oriunda de escolas públicas e estas, infelizmente, ainda não oferecem uma educação de qualidade capaz de inserir estes jovens no mercado de trabalho cada vez mais competitivo? Marino. Primeiro, esse conceito que nós temos de educação e qualidade, o que é qualidade? Para quem e para qual mundo? Para o mercado, qual é o conceito de qualidade? Para os trabalhadores que pensam uma sociedade mais plural, democrática, com distribuição de renda, qual é o tipo e qual é a visão de qualidade? Eu só queria retomar um pouco a pergunta anterior, que, por exemplo, nós trabalhadores estudar depois dos 25 anos, mas estudar para a vida concreta, pensar esses caminhos, onde você articula o mundo do trabalho para construir de fato um caminho que melhore a sua condição de vida, a sua condição de renda, que isso faça com que você tenha mais poder enquanto trabalhador. Eu acho que são caminhos fundamentais para nós pensar a educação. Se sentir discriminado, eu acho que um educador do EJA é um educador que merece o nosso respeito, no mínimo. Porque, primeiro, se não teve não teve condições na sua época, quando era jovem, no momento. Ok. A Adriana aqui do Rio de Janeiro já aguarda. Oi, Adriana. Oi, boa noite a todos. Eu sou a cursista Adriana Gaspar. Estamos em recepção organizada com a orientadora Rose, no Colégio Lions Club de Paraíba do Sul. E a pergunta é a seguinte: os professores e as escolas estão preparadas ou vão receber uma atenção especial nesse sentido para se atender à diversidade encontrada nas turmas do EJA? Muito obrigada, Adriana, pela sua